Você trabalhou muito tempo com psicologia hospitalar, certo? Isso. Como é que as pessoas lidam com a morte? Como é que é a nossa visão dessa questão da finitude, dessa questão da gente estar chegando, ou estar próximo, ou estar à beira de um incidente fatal com a nossa vida? Como é que a nossa mente trabalha Então, nessa a gente situação? não lida, a gente não fala da morte. Aliás, eu acho que é o primeiro podcast que alguém está trazendo esse assunto, embora eu já tenha trabalhado no hospital. Era muito comum eu dar palestra sobre morte, como lidar com a morte, como comunicar com a equipe, e dar palestra basicamente para 5 pessoas. Mas a mesma Karina dando palestra sobre ansiedade, depressão, comportamento, lotando. Ou seja, o problema não era eu, o problema é o tema. O tema é muito difícil de lidar. E dá para entender, porque eu acho que é o tema mais difícil da vida mesmo. Quando eu falo, né, a gente não lida com a morte em nenhum momento na nossa cabeça. A gente pensa assim, onde você vai passar o Natal? Você já sabe. Para onde você vai viajar o ano que vem? Você já sabe. Você nunca vai pensar, não sei. Não sei onde eu vou passar o Natal, porque pode ser que eu esteja doente. Pode ser que aconteça alguma coisa comigo. Então, como que a gente lida? A gente não lida, essa é a maior parte. E quem lida, e aí tem pouco espaço para falar sobre isso, porque se você chegar para alguém e falar, nossa, estava aqui pensando, tenho muito medo de te perder, de você morrer. A pessoa vai falar, meu, sai fora, por que você está falando isso? Pelo amor de Deus, tira isso da sua cabeça. Então, ninguém deixa falar, mesmo que você precise ou queira falar. É porque é engraçado, porque a gente fala muito sobre o luto, a gente muito fala sobre como lidar com a perda a partir do momento da perspectiva do que já aconteceu. E a gente não se prepara para que ela vai acontecer. Acho que quando a gente está principalmente falando de... E acho que algumas pessoas já devem ter passado por isso, de você estar com um parente numa situação terminal, ou de um quadro que você olha e fala, pô, isso aqui... Está na hora da gente começar a pensar em fazer as Isso. pazes. Eu tive uma coisa que aconteceu numa família, que eu tava num relacionamento e tal, e a avó da minha parceira teve câncer, e num estado muito avançado, e chegou um determinado momento que assim, ó, talvez não dê. Então agora é hora de resolverem coisas, né? E quando a gente pega também vários assuntos, né? Tem uma questão muito, muito grave que acontece, que é a questão da dívida pós-morte, né? Isso é uma coisa que a gente fala muito pouco. Aliás, eu vou botar essa minhoca na cabeça de várias pessoas, que custa muito caro enterrar uma pessoa no Brasil. E as pessoas normalmente só se preocupam com isso a partir do momento da morte. Então, a partir do momento que você tem que ver, pô, vou enterrar meu pai onde? Vou fazer crematório? Vou fazer no quê? Vou pegar caixão? Vou fazer... O custo que é altíssimo. É uma coisa que às vezes se tivesse preparado 1, 2, 3, 4, 5 anos antes, evitaria até dívidas que famílias carregam por anos, né? Sim. Então, a gente demora pra lidar com isso, né? É um assunto muito difícil. Vou te falar, eu trabalhei 12 anos em hospital. Não teve nenhum quarto que se falou abertamente de morte, embora eu tenha visto vários pacientes morrerem. Nem quando o paciente está à beira da morte, todo mundo está pensando nessa possibilidade, mas existe uma coisa no hospital que a gente dá o nome de pacto do silêncio. Já ouviu falar? Já. Eu finjo que não tá acontecendo nada com você, você também finge, então, a pessoa tá com câncer, você não fala a palavra câncer, você fala, é uma bolinha, é um tumor, é uma massa, você dá qualquer nome para não dar o nome do câncer, você vai fugir, não, mas tá tudo bem, vai ficar tudo bem, é sempre tudo bem. E aí, o meu papel no hospital era dar espaço para não estar tudo bem. Eu nunca cheguei lá falando, e aí, tá tudo mal? Não, né? Mas assim, a pessoa fala, tá tudo bem. E aí eu pergunto de novo, tá tudo bem mesmo? Né? E aí a pessoa ia sentindo aos pouquinhos que ela conseguia falar. Então, se der espaço, tanto o familiar quanto o paciente, se eles precisarem falar de morte com alguém que aguenta ouvir, eles conseguem falar. E você precisa ver o alívio. Porque a gente acha que é o oposto, que a pessoa vai falar e ela vai ficar muito mal. E às vezes é um alívio, porque ela pensou sobre aquilo. Ela só não pôde falar porque ninguém quer ouvir. Então, muitas vezes fui o papel de ouvir a pessoa falando, não, eu tô muito preocupado porque, né, eu não me programei. Ou falando, não encontrei meu filho ainda, que tô brigado, sabe? E é um momento super importante para você. Que bom se puder fazer isso antes, né? Mas várias vezes eu facilitei esse momento para que as pessoas pudessem encontrar, falar, escrever, mandar mensagem. E também acho que deve ter uma questão de culpa, né? Porque
é a questão da culpa do alívio do que acabou, né? Pra quem? Pra quem fica. Principalmente pra Ah. quem acompanha um pai, sim, parente que passou por sei lá, sim. câncer, que é uma coisa mega difícil pra todo mundo. Às vezes você tem a culpa do... De sentir alívio da pessoa, né? É muito contraditório, os sentimentos são muito ruins. Muito ruins. Tem família, por exemplo, que também é horrível, quando o médico, ele quer fazer com que a família participe da decisão. Nossa. Nossa, entendeu? Desligar ou não desligar. Cara, eu sei que é importante dividir isso, mas ao mesmo tempo, a família não tem parâmetro fisiológico para saber. Então, tem que ser muito bem falado isso, porque senão você fica culpado, né? Será que se eu tivesse deixado, será que se eu mandasse reanimar, estaria vivo ainda? Não é uma culpa que a família não merece levar a decidir pela vida do paciente, mas às vezes tem que dividir isso, né? Esse que você acabou de assistir foi um corte com a Karina Pirró. Pra assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Vou deixar um outro corte que com certeza você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu!